você começa com ambientes que te ajudem a progredir. Então, por exemplo, se você vê um treino como esse, onde você pode cada vez mais treinar a movimentação da saída de célula, tem muita parte mental, mas essa parte física, a habilidade motora, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento dela é o que vai construir os bloquinhos necessários para você ganhar cada vez mais na vaquejada. Então é isso que a gente quer chegar para ganhar mais 2 prêmios em 6 vaquejadas. E agora eu vou explicar para vocês, para dar uma base melhor, o que seria esse percurso ou caminho. Olá, e hoje vamos falar de uma coisa que é crucial, super importante para você chegar a ganhar 2 prêmios em 6 vaquejadas. É algo que, pode dizer assim, ele pavimenta o nosso caminho para chegar a ganhar 2 prêmios em 6 vaquejadas. E hoje a gente vai falar das habilidades motoras, de movimento, para resumir. A gente vai falar de desenvolvimento de movimentos e ações, o processo desses movimentos, que nos ajudam a chegar a ganhar 2 prêmios em 6 vaquejadas. E antes da gente mergulhar no assunto de hoje, o Discurso na Carreira de Boi TV apresenta para vocês estratégias para vocês chegarem a se desenvolver como vaqueiros, chegar cada vez mais rápido a ganhar 2 prêmios em 6 vaquejadas. E se você caiu aqui e você não me conhece ainda, meu nome é Aécio Levi, eu ajudo vaqueiros e vaqueiras aspirantes a chegarem a ganhar 2 prêmios em 6 vaquejadas. Então bora lá. O assunto de hoje é habilidades motoras que nos ajudam a desenvolver na vaquejada e chegar a ganhar 2 prêmios em 6 vaquejadas. Então, eu quero começar mostrando para vocês que nós temos alguns tipos de habilidades motoras. Então, quando a gente é criança, a gente está começando lá a fazer algum movimento, a gente tem essa habilidade motora que, bora dizer assim, a literatura fala grossa. Então, a gente primeiro começa a mexer, enfim, da cabeça aos pés, a gente começa a ter controle dessa área aqui da cabeça. Deixa eu ver se coloca aqui, fica melhor para... Então a gente desenvolve primeiro essa habilidade grossa, que eles falam, e aí a gente vai chegar ao desenvolvimento dessas habilidades, de forma que a gente vai começar a mexer os braços, a se equilibrar, a andar, a pular, a sentar. E a gente também tem outros tipos de habilidades que eles chamam de habilidades. Eles chamam de outra forma, mas eu vou chamar aqui de habilidades de destreza. Motoras de destreza. E essas habilidades motoras de destreza são habilidades motoras que precisam, vamos dizer assim, de uma habilidade mais rebuscada para você fazer um certo movimento, um certo processo. Então seriam habilidades, por exemplo, habilidade motora grossa seria a gente andar, mexer nossos braços, se equilibrar, sentar, ficar em pé e ainda sustentar alguma coisa. E habilidades motoras, assim, com destreza, a gente poderia dizer assim, até cortar uma unha, a gente precisa de habilidades mais finas para a gente, por exemplo, não se machucar. Ou a gente ter que colocar um zíper. E, enfim, se a gente for pensar na vaquejada, no nosso esporte, habilidades motoras de destreza são super exigidas. Na verdade, a gente vai até para outra categoria, que é para essa questão de habilidades específicas para o esporte. Então, o refinamento dessas habilidades motoras de destreza seria, na verdade, a gente chegar em habilidades motoras específicas para o esporte. E por que a gente está falando essa questão de habilidades motoras e qual o benefício a gente falar sobre isso? A verdade é que a vaquejada tem alguns desafios e se eu abrir uma enquete, toda vez que eu abro uma enquete, as pessoas tendem a resumir a vaquejada a uma parte final. Geralmente eles tendem a resumir a questão do apoio no cavalo ou saída de sela. É uma das coisas que eles mais falam,
que é um movimento super complexo. Mas na verdade, se você for avaliar, tem outros movimentos complexos, não, talvez não tão quanto, talvez esse seja mais complexo, até por, vamos dizer assim, as variáveis que envolve, vai envolver força, vai envolver explosão, vai envolver vários movimentos do corpo associados ao mesmo tempo, e assim por diante. Mas o benefício disso, a gente vai percorrer um pouquinho como é que a gente aprende, né? Nós aprendemos, como as crianças aprendem, vamos dizer assim, as habilidades grossas ou habilidades mais de destreza e a gente chega para habilidades específicas que cada esporte necessita. Então, vocês vão ver que a gente quer chegar no último nível, vamos dizer assim, de aprendizado das habilidades motoras. E já já ainda vai falar desse último nível, o que é, mas eu vou passar e explicar para vocês quais são todos esses níveis. E a vantagem da gente trabalhar essa habilidade motora é que chegando no último nível, a gente vai ter o poder de, na verdade, perceber. Primeiro, a gente vai ter consistência do que a gente vai fazer, então a gente vai saber fazer, a gente vai conseguir fazer, realizar movimentos, por exemplo, como sair de cela quando eu quiser. Então, para mim, isso é um poder. A gente também vai começar a liberar a nossa mente a fazer diversas coisas, porque ou perceber diversas outras coisas, prestar mais atenção a outros detalhes, porque essa parte mecânica do movimento, processar o movimento, é uma coisa que não exige mais energia cognitiva ou mental. Então é isso que a gente quer chegar para ganhar mais 2 prêmios em 6 vaquejadas. E agora eu vou explicar para vocês, para dar uma base melhor, o que seria esse percurso ou caminho para você chegar a ganhar, a desenvolver e a ganhar mais prêmio, né? Desenvolver sua habilidade motora. Então, a literatura, bora assim, uma das teorias de desenvolvimento de habilidades motoras, eles dividem essas fases de aprendizado, o que parece muito, o que é bem ligado, na verdade, ao aprendizado, as 4 fases de aprendizado do que o PNL fala, né? E a primeira é a fase cognitiva. Então, a primeira fase de aprendizado de uma habilidade motora. Acho que eu já estou correndo demais. Bora definir o que é habilidade motora, né? Habilidade motora, na verdade, é a habilidade de gerenciar ou administrar um processo de movimento. Então, deixa eu correr demais aqui. Então, o que é uma habilidade motora? Então, a habilidade motora seria, vamos dizer assim, gerenciar todo o processo. Todo o processo de um movimento. Se você for pensar, a vaquejada é cheia de movimentos. E um movimento, na verdade, ele, vamos dizer assim, ele depende de várias coisas no seu corpo. Ele vai depender da conexão dos seus neurônios para o músculo, para então que você, enfim, todo o seu sistema neurotransmissor vai estar engajado naquilo, junto com os seus músculos para a realização daquele movimento. Então, é um processo, vamos dizer assim, complexo, mas se você pensar, a gente não nasce andando e a gente consegue, no nosso sistema neurotransmissor, junto com os nossos músculos, conseguem nos dar equilíbrio e nos conseguem fazer que a gente fique em pé, sem cair e ainda consiga movimentar. Então, eu só queria definir uma definição bem assim, básica dessa habilidade motora. E o nosso percurso para a gente desenvolver isso, a primeira fase seria a fase cognitiva. Essa fase cognitiva, vou colocar um aqui para a gente ter uma ideia melhor. Essa fase cognitiva é onde a pessoa não sabe nem o que fazer. Então, a pessoa, por exemplo, o cara vai correr um boi.
Na verdade, se ele nunca correu um boi, ele não sabe nem o que é que vai fazer lá dentro da pista de vaquejada. E aí ele vai passar, vai tentar fazer alguma coisa, por exemplo, só alinhar um boi, e aí ele vai fazer com, sei lá, tentativa e erro. Lógico que a chance de sucesso no começo é muito baixa, porque ele não sabe, e ele precisa de muito engajamento cognitivo, ele tem que pensar bastante para fazer. Então por isso que essa fase é chamada a fase de, vamos dizer assim, de cognição, cognitiva. Segunda fase no desenvolvimento, que eu acho que é onde a maioria dos vaqueiros aspirantes estão entre a primeira e a segunda fase, é o seguinte, é a fase associativa. Então, a fase associativa é aquela fase que você sabe, para eu fazer, por exemplo, tal coisa, para fazer uma cancela boa, eu tenho que ter um time correto, eu tenho que comunicar com o meu cavalo, para o cavalo mover de forma inclinada ou lateralmente, mas não diagonalmente. E eu tenho que controlar meu cavalo para ele nem ir com tanta força, nem para ele ficar lá e o boi correr solto, por exemplo. Então, dentro dessa, vamos dizer assim, dessa explanação, ele tem uma ideia do que ele vai fazer lá na fase para tirar um boi bem na cancela, por exemplo. E aí essa parte tem várias coisas motores aqui, porque ele vai ter que usar pé e mão, às vezes até voz, tem vários processos e ele vai ter que mexer isso, então vai ter um movimento associado a isso. E ele vai saber o que fazer, o que ele precisa fazer para ele ter sucesso naquela atividade. Mas beleza, ele sabe, por exemplo, a fase cognitiva ele saber o que é que tem que fazer, o que é que ele faz para ter sucesso. Então você sabe mais ou menos agora o que é que você faz para ter sucesso. Agora a segunda parte é o seguinte: como é que eu faço isso para ter sucesso? E aí a primeira fase o cara não sabia o que fazer. A pergunta seria isso, o que fazer? E agora ele vai fazer a transição de o que fazer para como fazer. Eu acredito que a maioria dos vaqueiros aspirantes estão mais ou menos entre ou a primeira fase ou entre a primeira e a segunda fase, alguns na segunda fase. Então, vou até colocar aqui. Ah, quando vai não. Vaqueiros. Ih, como tá fraco. Vaqueiros aspirantes. Vou colocar aqui. Beleza. Então, nessa fase associativa, o cara, enfim, já sabe o que tem que fazer, agora ele tem que pular para a próxima fase, ele tem uma ideia melhor de como ele deve fazer isso. E aí ele vai entrar numa fase onde ele vai ter que, enfim, ele vai tentar fazer, mas porque ele ainda não conseguiu, realmente eu gosto de uma palavra que é masterizar, ou de certa forma automatizar o que ele precisa fazer. Então, como ele ainda não automatizou, é uma fase que a associativa você desenvolve, mas você ainda precisa de uma certa cognição, porque você tem que lembrar como é que faz. E a vaquejada tem umas características bem importantes. Eu vou até dar um parênteses aqui. A vaquejada tem várias associações que são abertas, tarefas abertas e em série, se você pensar. E eu vou definir aqui para vocês bem rápido o que é. Essas tarefas abertas são tarefas que elas você não tem previsão do que vai acontecer. Você tem uma ideia. Então na vaquejada tem várias variáveis. Então tem o boi, tem o seu cavalo que você está controlando, tem o esteiro e tem um cavalo de esteiro. Então, vamos dizer assim, são 5 seres vivos lá e
isso traz um leque muito aberto de possibilidades que podem acontecer na carreira de boi. Então, uma carreira de boi, ela tem muitos leques de coisas que podem acontecer e geralmente elas acontecem em série, uma seguida da outra. Então, se você pensar uma carreira de boi, ela tem coisas que vai ter que vir uma depois da outra e não tem como a gente eliminar isso. A carreira de boi é assim, ela tem, enfim, sai da cancela, você vai correr o boi, vai controlar o seu cavalo, vai ter que fazer o seu cavalo acelerar, puxar o boi deixando entre as duas partes. É uma coisa que acontece uma depois da outra. E são coisas abertas. Então, nessa parte associativa, você está lá treinando, desenvolvendo como você deve fazer. E aí é muito importante que você tenha em mente que é muito importante estar dentro de uma comunidade, ou pode dizer assim, ou estar num círculo ou num ambiente que você possa entender a cada processo, você possa ter pode dizer assim, um retorno de pessoas que entendem e podem te ajudar nesse processo de desenvolvimento. Então é muito útil ter feedbacks nessa caminhada. É muito útil você ter o desenvolvimento de pequenos movimentos que vai ter um valor agregado depois. Então você vai somar e você vai ter um valor agregado. E assim você vai ter um desenvolvimento constante, mas não pode parar de treinar nessa fase. Então é algo que eu até lembro que você falou, teve até enfim, um aluno meu que corre bem e tal, e, enfim, por alguns fatores ele parou de treinar, parou de montar, parou de fazer os treinamentos alternativos, etc. E foi para uma corrida, e tem algumas coisas que, lógico, que você não esquece quando chega na próxima fase, que é a fase autônoma ou automática, ou a fase de masterização de habilidade motora. Só que tem algumas coisas que até são simples, mas se você não continuar praticando, depois que você chega lá na fase autônoma ou masterização, você não precisa vamos dizer assim, desse treino constante ainda. Mas quando você está nessa fase associativa, você precisa. E aí o que aconteceu foi que o cara foi para uma corrida e perdeu a corrida por um detalhe, por causa de um boi que realmente demorou muito para passar a volta. O cavalo estava mais valente, etc. E para passar a volta demorou muito tempo, enfim, na hora que passou, não tinha tempo direito para soltar o cavalo, boi, enfim, cai depois. Mas o fato é que o cara perdeu na rodada do prêmio por uma coisa que, de certa forma, ele mesmo reconheceu. Cara, faz diferença treinar ainda. Porque para ele ainda não ficou tão automático para fazer cada vez mais rápido e efetivo. Então, apesar de ter algumas coisas já muito boas guardadas lá, já devido a muita prática e desenvolvimento e etc. Isso foi uma das coisas que o cara, enfim, meio que esqueceu e ele estava nesse parte associativo. E aí você pode dizer mais ou menos assim, mas cara, eu trabalho, eu não vivo vaquejada e é para isso que a gente está falando aqui. Como é que eu vou estar nessa parte associativa e vou poder trabalhar para ir para a última fase aqui, que é a fase autônoma. Então seria essa fase autônoma, ou eu gosto de chamar, enfim, automático ou masterização, né? Ou masterizar. Aí você pode dizer, isso, beleza. Mas, cara, eu tenho minha vida lá, eu trabalho, eu gosto de correr boi, eu tenho mais final de semana. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu posso masterizar ou passar da parte mais ou menos associativa para autônoma? Então você tem que investir em treinamentos alternativos. Principalmente se você é uma pessoa que não vive da vaquejada, você tem que investir em treinamentos que você possa desenvolver essas movimentações necessárias e num ambiente mais, lógico que o começo é ideal que seja num ambiente que você seja mais fácil para você desenvolver isso. E aí você vai criar consciência e você vai poder integrar na carreira de boi. E a grande sacada para as pessoas que realmente têm outros afazeres e não vivem da vaquejada é que você use, eu gosto muito da técnica de pequenos passos, ou baby steps,
ou passos de bebê. Baby steps para mim é fundamental para quem quer desenvolver, tem uma ideia mais de longo prazo de desenvolver uma habilidade e a pessoa não quer parar, quer ter vamos dizer assim, uma melhoria contínua. Então ele vai, porque o poder do agregado é muito grande. Ele vai, por exemplo, praticar 5, 10 minutos por dia. Mas se ele praticar com intenção, fazer uma prática deliberada, 5, 10 minutos por dia, esse vaqueiro, mesmo que o cara tenha, que ele dedique 15 minutos só a vaquejada por dia, cara, no ano, quantos minutos dá isso? São horas de treino, principalmente esses treinos mais específicos. São, vamos dizer assim, movimentos pequenos que tá lhe gerando, vamos dizer assim, tá agregando coisas que, tendo uma carreira de boi, você vai integrar isso, você vai conseguir desenvolver. Então, para mim, sem dúvida nenhuma, você tem que ter consciência dessas fases. E quando você tiver entre transição dessa fase associativa para autônoma, você insere, por exemplo, os baby steps para se encaixar na sua, vamos dizer assim, na sua rotina e você não parar de evoluir. Então, essa fase autônoma ou de masterização é o seguinte: é uma fase onde você já passou pelaquela fase de entender o que é o sucesso, você já sabe como é que faz, e você fez tanto a um ponto que você não necessariamente precisa usar sua mente consciente ou muita energia cognitiva para você dar as instruções lá do seu corpo para fazer aquela movimentação. Ela é automática, você não precisa realmente pensar para fazer. E isso é onde a fase autônoma, onde os vaqueiros profissionais estão. Os faixas pretas, que eu chamo, né? Então, os faixas pretas, eles estão aqui nessa fase de aprendizagem de habilidade motora. Ixi, eu coloquei faixa preta aqui. De habilidades motoras de, na fase autônoma. E uma coisa que acontece aqui é que, cara, o movimento é fluido. Ele é natural quando você sabe fazer. Você não precisa pensar. Então imagina aí que doido. Você sabe lidar com muito cavalo. Você sabe lidar com muito cavalo. Você sabe sair de sela. Você sabe, enfim, fazer tudo sem nem precisar pensar. Você meio que só reage. E aí a grande sacada disso aqui é quando você chegar nessa fase, você vai começar a prestar atenção a outros detalhes das carreiras de boi, que é muito massa, né? E aí, eu queria falar para vocês um pouquinho de qual, para mim, é um grande erro que as pessoas cometem quando eles querem percorrer esse percurso, desenvolver coisas como controlar melhor o cavalo, como ela soltar mais o cavalo, como ela sair mais de sela, como ela conseguir se pegar mais e fazer uma puxada cada vez mais efetiva. Acho que as pessoas, elas param no tempo, elas ficam num platô. Platô seria mais ou menos o seguinte: imagina que eu tenho esse gráfico aqui, e aí a pessoa, enfim, eu acho que ele não evolui assim, como uma linha reta. Infelizmente não, né? Queria eu que todo mundo evoluísse assim, até eu evoluir assim. Mas eu acho que a gente evolui assim. Tá, vem pra cá, passa um tempinho, tarará, tarará. Mas tem muita gente que, na verdade, fica mais ou menos assim. Um tempão num canto só, evolui um pouquinho, um tempão num canto só. E aí, por que eu vejo que muitas pessoas ficam nesse platô?
Eu acredito que elas continuam fazendo só o mais do mesmo. E aí elas realmente não têm evolução. Ela repete a mesma coisa, algo que já não desafia ela, algo que não está levando ela para o próximo nível, não é algo diferente, enfim, só repetir a mesma coisa de sempre. E às vezes ela faz isso, até com o cavalo mesmo dela ela faz isso. Eu sei que cada um tem seus recursos, mas a ideia é de você estar sempre se desafiando para melhorar uma coisa específica. E aí você, lógico que todo mundo vai ter um platô, porque para a gente passar dessa parte associativa para a parte autônoma, precisa de um tempo, precisa de prática, precisa de dedicação. E queria eu que a gente pudesse passar enfim, dessa parte de cognitiva, de nem saber o que fazer para autônomo em um mês, 2 meses. Aí todo mundo seria muito bom. Todo mundo estaria na faixa preta, na lapidada. Mas a gente sabe que não é isso. Mas que tem um caminho, tem para isso. E com certeza o caminho não é repetindo mais do mesmo. Então, coisas que você pode fazer é coisas tipo essa, que eu vou demonstrar aqui agora. Você pode, sim, fazer exercícios que são cada vez mais fáceis de repetir, que você pode treinar na sua casa, que você pode treinar em um ambiente que não necessariamente para quem trabalha, etc., tem a possibilidade de montar, de fazer, vamos dizer assim, um treinamento que já envolva mais o cavalo, etc. E na verdade eu até aconselho que você não, você pode começar com um desafio maior, mas é muito mais fácil para que você tenha um progresso, você não desanime e tal. Você começa com ambientes que te ajudem a progredir. Então, por exemplo, se você vê um treino como esse, onde você pode cada vez mais treinar a movimentação da saída de sela, num ambiente mais fácil, então você vai tentar gerar essa associação que você tem com o corpo, com a sua cabeça, o que, é que você precisa fazer, qual o time correto, o que é que você precisa movimentar. Então, acredito que esses treinos alternativos, onde você vai lá, vamos dizer assim, trabalhar algo específico, isso é a base da prática deliberada, você vai trabalhar nos detalhes. Isso é melhorar uma coisa específica. E até eu sei que as pessoas até tiram onda, 1% melhor todo dia, se você se 100 dias vai ficar melhor. Lógico que não é 1% melhor todo dia, a gente sabe que às vezes é 0,001%, sei lá, melhor. Talvez a gente faça isso aqui, melhor todo dia. Mas é necessário esse 0,001, sem dúvida nenhuma, para a gente chegar a depois 0,001, depois a 0,01, depois 0,1 e depois o 1% melhor lá. Então essas práticas pequenininhas aqui, que é a base da prática deliberada, são práticas específicas que ajudam a gente a evoluir. E para mim, essa é a base, esse 001 aqui é a base e o caminho mais rápido para você chegar a ganhar 2 prêmios em 6 vaquejadas. Trabalhos mais fáceis, trabalhos que associados com baby steps, né? Que você tenha constância, mas não tome tanto do seu tempo. Então você trabalha coisas pequenininhas com constância e aí você vai estar desenvolvendo esse 0,0001 para o 1 e assim você vai ter uma melhoria contínua. E aí o seu gráfico não vai parecer aquele gráfico que você é quase reto, um platô, para mudar para um gráfico onde você tem evolução, você vai ficar no platô porque você vai trabalhar uma coisa e a gente sabe que agora a gente sabe que tem esses fases cognitivos, associativos, para chegar na fase de automatização. E você, trabalhando esse 001, você vai ter cada vez mais esse gráfico em escadinha, onde você vai ter um platôzinho, você vai subir, vai ter um platô onde você vai estar trabalhando com coisa específica e aí você sobe. E a grande sacada é o seguinte, que a habilidade motora
ela meio que acumula. Então você, sei lá, sabe movimentar o seu braço, você sabe flexionar a sua perna, você sabe movimentar o seu torso, e fazer esses movimentos em conjunto. Então, quando você vai trabalhando uma coisa, isso vai gerando uma base para um movimento cada vez mais complexo. E aí é o fator do acúmulo. Você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar essas coisas, talvez até isoladas, e você acha que não está indo, e depois as coisas se encaixam. E é mais ou menos isso, é o grande poder da habilidade motora, e para mim, a habilidade, esse desenvolvimento pequeno, mas constante, é o que faz o cara chegar a 2,6. Esse é vamos dizer assim, um pouquinho de uma pitadinha da ideia de coisas que a gente tem que ter para chegar a ganhar 2 prêmios, esses vaquejados. E é isso que eu queria falar para vocês hoje. Para mim é vital, é crucial que a gente tenha essa ideia, como é que a gente desenvolve a habilidade motora, para principalmente chegar a ter esse, vamos dizer assim, essa habilidade de fazer exercícios como esse, de, enfim, aqui não está nem a certo dela, mas vou passar aqui mais né? Mais uma vez, esse exercício para mim é essencial, essa é a base. Você trabalhar exercícios com treinos alternativos que desenvolvam suas habilidades motoras. E desenvolvendo habilidades motoras, associar com outros fatores. Se você me segue, você vai saber que, lógico que tem muito mais coisa para você chegar a ganhar 2 prêmios nesses vaquejadas. Tem muita parte mental, mas essa parte física, a habilidade motora, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento dela é o que vai construir os bloquinhos necessários para você ganhar cada vez mais na vaquejada. E é isso. Se você gostou, clica no botão gostei, compartilhe com alguém, que eu acho que você deve ter alguns amigos, parceiros que correm com você, e talvez essa ideia também ajude a eles. E até mais no próximo vídeo do Desconstruindo a Carreira de Boi TV.